De volta ao programa Conexão de hoje, para esse último bloco, conversando aqui com o doutor Luiz Antônio Ataíde Cardoso, professor da Faculdade de Medicina de Marília Famema, falando aqui sobre cirurgia plástica, e a gente já falou aqui de muito assunto bacana. Aliás, cada hora que eu volto aqui do break, eu volto com mais ideias de perguntas aqui. Não sei se eu vou conseguir sabatinar o doutor em tudo hoje. Mas, doutor, vamos falar um pouco aqui. A gente foi para o intervalo, eu mencionei aqui duas situações. Primeiro, falar um pouco sobre a cirurgia no nariz, né? A rinoplastia, que é outra cirurgia também que a pessoa, e principalmente as mulheres, né, se incomodam muito, principalmente para quem tem esse ossinho que vem lá daquela região da Itália, né? Sei lá que região que é essa que tem esse osso aqui, e aí realmente acaba incomodando, né, doutor? Isso é muito frequente, né? É moura, né? Então essa que a gente chama de giba osteocartilaginosa, porque ela está no meio, né? Aqui tem a parte da ponta é cartilagem, aqui a outra parte é óssea, né? Então essa giba osteocartilaginosa... A sua não, a sua é da Turquia, Você consegue, assim... Eu acho assim, o nariz, ele é muito importante, né? Ele é o primeiro órgão que chega, e como ele é único, né? Apesar de ter duas lados, ele é único. Ele faz parte, parece que ele é o tempero da face. É então, mesmo, doutor. Ele é aquele tempero da face que todo mundo tem o nariz que merece, mas às vezes você consegue dar uma melhorada, se é que você pode ter essa ousadia de dar uma melhorada, então dá assim, uma harmonizada entre o nariz e o rosto. Então, como fazer um gourmet, o nariz você tem que fazer menos é mais. Eu acho que na teoria do nariz, se você fizer grandes cirurgias, arriscar grandes alterações na região nasal, você corre o risco de modificar de sobremaneira que você não consegue voltar às situações originais, porque na grande maioria das vezes, como você disse, as cirurgias nasais são ablativas, as rinoplastias são não redutoras, mas cirurgias ablativas, como você vai diminuir a ponta, você vai diminuir o dômus, você vai fazer algumas modificações no sentido de remover tecido. E se essa remoção é muito ousada ou muito precipitada, para você repor uma condição que é bem mais complicada, porque aí você vai tratar de enxertias e cirurgias até reparadoras que não conseguem ter o mesmo resultado harmônico que uma cirurgia inicial, uma rinoplastia. Por isso, assim, uma boa cirurgia nasal, você pode dizer uma rinoplastia, você pode tentar chegar no que o paciente quer. Se a pessoa quer uma mudança total, você deve explicar, olha, pode ser que você tenha que fazer um retoque ou outro, porque nem sempre você vai, isso vai de personalidade, né? Nem sempre você vai querer colocar o nariz, vamos dizer, da Sininho, né? No rosto, eu falo a Bela e a Fera, o nariz da Sininho no rosto da Fera. Se você colocar um nariz desse, você vai estar fadado ao fracasso, né? Então, é uma coisa que você tem que tentar harmonizar e fazer o melhor possível para o paciente. Doutor, e aí também a gente percebe quando, por exemplo, nós tivemos um caso assim que acho que foi muito clássico, né? Que foi do finado Michael Jackson, né? Que tanto fez, que em dado momento você não tinha mais... Você vai conseguir, a partir de alguns procedimentos, você vê que ele tinha todo o suporte, que ele tinha cirurgias, cirurgiões, tudo a seu dispor, e a partir de certo momento não se conseguia modificar alguma coisa, porque aquilo já não tinha mais tecido vitalizado, era uma cicatriz única, né? E não só ele, algumas pessoas têm uma fixação em mudar algumas coisas da face, que você tem que ter bastante atenção para ver se você é capaz de fazer aquela mudança. E já descartar de cara, né? Falar, olha, isso não é para mim, você pode tentar alguma outra pessoa ouvir uma segunda opinião, porque eu acho que é muito complicado você, ao hora de fazer uma cirurgia, que você não tem essa capacidade de fazer pequenas mudanças e com grandes resultados. Você vai fazendo justamente isso. Você faz uma cirurgia, que a pessoa tem um nariz de um nariz adúnculo, uma pessoa tem um rosto fino, de repente você vai botar uma cirurgia para o nariz ficar mais largo, você vai desarmonizar o rosto, apesar do nariz poder ficar, nariz particularmente bonito. Então, realmente, eu acho que essa coisa, o senhor falou bem, menos é mais, né?
No nariz eu acho que, como ele é um tempero da face, menos é mais. Depois você pode até botar uma pimenta a mais, fazer alguma coisa que hoje é permitido, né? Você tem alguns produtos que você aumenta nariz, você faz alguma cirurgia, bom, então você quer diminuir isso, que aí o paciente tem noção do que ele quer. Às vezes ele não consegue se expressar numa consulta, nem numa cirurgia, o que ele quer do nariz. De repente você faz, aqui, você faz, não, mas era isso. Então, às vezes, isso é muito comum, né? Não é a falta de diálogo. O paciente não está entendendo o que é o potencial da rinoplastia. Né? Então, não é nem questão de anamnese incompleta, não. Você explica, você até mostra fotos, o que é ruim também. Você ficar mostrando casos de fotos, porque ele pode se iludir na foto de um que não é ele. Então, o mais importante é tentar ver no rosto dele e explicar alguma coisa, como que ficaria. Né? E tentar chegar. Se a coisa ele quer mudar total, se ele chega assim, não, quero tirar um e pôr outro, a coisa é meio complicada. Ô, doutor, e falando das orelhas em abano, né? Que também são assim, muito frequentes. E tem uma idade certa para operar a orelha em abano? Olha, assim, o que acontece, normalmente, como toda cirurgia, a idade melhor é quando o paciente se propõe a cuidar. Tá. Porque é uma cirurgia que tem uma certa... está associada à dor no pós-operatório, porque é como se você vai fixar a orelha, então o paciente vai experimentar um tempo de dor. E se for, vamos dizer que tecnicamente você pode operar a partir dos 7 anos, 5 a 7 anos, quando você tem um desenvolvimento do pavilhão auricular com o crânio. Tá com a orelha também? Bargrão? Já mostrou o nariz, se tiver a orelha também, nós vamos fazer a gente faz uma demonstração para você, né, Marcos? E aí a orelha de abano é nesse caso. Eu acho que normalmente você tem 3 fases. A primeira é muito precoce, que é difícil, mas os pais querem que opere a criança. A segunda, a criança está até de acordo. E a terceira, ela já é quase mais um adolescente para adulto, que ela vai colaborar bastante, né? Mas a fase, assim, ideal para operar, assim, o mais precoce possível para a criança... Por conta do bullying, né? Também, exatamente, experimentar menos bullying, que antigamente a turma tinha um sem número de apelidos, hoje você nem... Dumbo era o primeiro, né? Busca, aquelas coisas, né? Todos esses bullying que faziam... Então, associava, né, as 2 cirurgias plásticas mais realizadas nessa infância e adolescência era a orelha de abano e ginecomastia, porque eram cirurgias que tiravam a criança ou o adolescente do bullying, né? Porque ficava assim, realmente... A ginecomastia é o peitinho no gordo, né? No homem, né? No gordinho, principalmente, né? Ou não? Então, estava associado geralmente, não é só no gordo, mas estava ligado a esse aumento da glândula, que às vezes sumia com 18 anos. Então, mas como é que a criança vai... O cara vai falar, bom, mas até lá nunca mais joguei bola, no time sem camisa. Só que aí você também tem que explicar. Você vai jogar sem camisa, só que vai ter cicatriz lá. O que é melhor para você, né? Você tem que explicar essas coisas hoje, porque hoje está tudo muito ligado, né? É verdade, não sei o que é pior, né? O cara tá com o peitinho, ou o nego fala assim, tinha peitinho e tirou, né? Então, esses são porque moleque é moleque, né? Moleque é moleque. E assim, é uma coisa até saudável, essa brincadeira que hoje é tudo proibido, né? Nós estamos falando aqui, mas olha... É verdade, era diferente, né? Então assim, essas 2... Eu processaria quase meia escola, se não inteira, né? Porque cadê o cabeção? Era o cabeção. Então. E olha que cabeça pequenininha que eu tenho. Aí minha mãe dizia assim, mas vai na feira agora, filho. Eu falo, dá sacola, mãe, não traz no bonezinho. Uma melancia, um melão. Então, hoje a gente não pode nem... Então, nesse aspecto, a otoplastia, né, que é correção de orelha de abano, diferente, pode ser técnicas ou técnicas, você está associado assim, você está autorizado a operar uma criança com 7, 8 anos, que dá para fazer. Você tem uma condição, só que essa criança vai ajudar no curativo? Se as crianças são precoces hoje, então elas até podem, mas uma criança de 7, 8 anos antigamente brincava, ia jogar bola com 3 semanas, não ia querer saber de cuidar daquilo. Quando você precisa de pelo menos uns 40 dias para estar assim, com a orelha razoavelmente bem, para ser apresentada em público e levar aquele peteleco, né? E poder fazer de tudo. Então, isso é um fator, né? Que é mais a gente pensando no pós-operatório e menos na técnica, né? Porque, como assim, essas discussões de técnicas, elas são realmente isso. Como você falou, 7 anos, 5 a 7 anos é possível.
Bem, a gente está conversando aqui com o Dr. Luiz Antônio Ataíde Cardoso, que é médico cirurgião plástico, falando aqui sobre cirurgia plástica. Falamos aí um pouco sobre mamas, né? Falamos aqui sobre a reconstrução no primeiro bloco. No segundo a gente falou um pouco mais sobre tanto o volume, né? O excesso, quanto a colocação de prótese. E agora a gente abordou um pouco a questão da rinoplastia e como é que é? Otoplastia. Otoplastia, né, doutor? Aliás, para a gente finalizar essa questão da otoplastia, ela pode ter recidiva? Pode. Está associado em algumas literaturas, você ter recidiva de 15% a 30%. Alguns correlacionam com técnica, outros correlacionam com tipo de traumatismo, mas é aceito uma recidiva de em torno desses 30%. Isso vai depender muito, né, da explicação e do que é recidiva, né? Às vezes a orelha é tão aberta que você consegue colocar ela de uma certa forma razoável, depois ela dá uma acomodada e a pessoa confunde com recidivas. Mas é aceito, sim, uma recidiva desse tamanho. Doutor, a gente está aqui já caminhando para o finalzinho do programa, e sabe que eu até tinha uma outra questão, não sei se vai dar para você falar, mas assim, a questão de pós... Oh, meu Deus, fugiu agora. Quando o indivíduo faz lá a bariátrica. Cirurgia pós-bariátrica. Né? Pós-bariátrica. E a cirurgia plástica, ela tem assim, um papel extremamente importante na conclusão do processo, né? Isso. A cirurgia pós-bariátrica... Retirada de pele, né? Isso. A cirurgia bariátrica, né? A cirurgia indicada para um obeso, uma obesidade mórbida. Então, o que acontece? A maioria desses pacientes vai cursar com o quê? Com uma sobra de tecido que se concentra, na maioria das vezes, nos membros, no abdômen e na mama. Já vi casos que se concentram só em um e outro. É uma área que tem que ser abordada com outro tipo também de cuidado, porque o paciente pós-bariátrico, ele é um paciente que ele teve, né, muito tempo na vida com uma ansiedade ele descarregou a ansiedade na comida para ele ter aquele tipo de peso e agora ele pode descarregar a ansiedade na cirurgia também. Hoje, né, as cirurgias bariátricas hoje são menos expoliativas. Então, mas tinha muita cirurgia bariátrica que o paciente não tinha condições de operar. Ele tinha um estado de desnutrição, de disfunção de elementos sanguíneos que te davam uma complicação de pós-operatório. Hoje, a maioria das cirurgias bariátricas são seguras e o paciente ele vai ter essa sobra de tecido. Então, na cirurgia plástica, entre alguns cirurgiões plásticos, tem médicos que se dedicam só, né, a fazer essa parte pós-bariátrica e associando cirurgias ou não. Eu acho, né, assim, pessoalmente, eu acho que a associação de cirurgias é muito complicada hoje, porque você aumenta tempo cirúrgico, você aumenta o risco de complicações desnecessárias, né, desde que você possa fazer com cuidado as outras. Mas a cirurgia pós-bariátrica, a parte da cirurgia plástica é importante mesmo para você oferecer vamos dizer, o final de que vai ser razoável. Você não vai transformar naquele corpo assim, escultural antigamente, mas você vai eliminar algumas sobras mesmo. Sem dúvida. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final aqui, mas eu quero te agradecer muito, doutor, por estar aqui conosco no programa de hoje, doutor Luiz Antônio Ataíde Cardoso, médico. Não, está aberto. Doutor Luiz Antônio Ataíde Cardoso, médico cirurgião plástico com a gente aqui no programa Conexão. Está com áudio ruim, é isso? Deve ser a bateria, mas o ganho aí a gente vai finalizando aqui. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Marcos, e até uma próxima. Obrigadão. Um abraço para todos. Até mais. Conexão fica por aqui, nós estaremos de volta com mais um tema para você no programa na próxima quarta-feira. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.